Senhores telespectadores, o nosso programa de hoje vai ser feito aqui, neste Museu Nacional de Arqueologia. Não é um museu como qualquer outro. O museu, em geral, é um lugar onde se apresentam ao público e por vezes se explicam coisas antigas, curiosas, raras, para a pessoa ver. Aqui não é só isso. Além do museu, que apresenta coleções magníficas, há uma verdadeira estação de investigação. Isto é um lugar de investigação, de criação de ciência. Isto foi fundado em 1893 e de então para cá os resultados da investigação são publicados numa revista, é o Arqueólogo Português. O meu número foi publicado logo em 95 e tem artigos importantíssimos. E tenho aqui o último número. O último número é de 2007, porque está a acabar de rever o de 2008, que sai por semanas. Ora, isto de uma revista científica, séria, que se aguenta durante mais de um século, sem qualquer interrupção, isto não é costume em Portugal. Isto começa com a monarquia, continua com a Primeira República, mantém-se com a Segunda República, continua depois do 25 de Abril, na Terceira República, e está para continuar. Enquanto houver museu, há arqueólogo. Isto é realmente muito importante num país onde há entusiasmos culturais de pequena duração, uns fogachos. Não, aqui cria-se a própria ciência. O fundador foi o sábio Dr. José Leite de Vasconcelos. É mais ou menos por aquela idade que eu o conheci e tinha uma soma de conhecimentos perfeitamente assombrosa. Eu não acreditava que na cabeça de uma pessoa pudesse caber tanta coisa em todos os domínios, na filologia, na sociologia, na antropologia, na numismática, em tudo. O Dr. José Leite parece que sabia tudo. A única vez que lhe falei, disse isso mesmo: o senhor professor sabe tudo. E ele, com uma certa severidade, disse-me: ninguém sabe tudo. E quanto mais se estuda, mais se descobre que se ignora. Isto é exatamente assim. Ninguém sabe tudo. Quanto mais se investiga, mais se vê que afinal se não sabia. O museu guarda os testemunhos de um longo período, cerca de 500 mil de anos. Eu tenho aqui o objeto mais antigo do museu, é uma peça de uma grande beleza, um machado, cortado dos dois lados, apareceu em Alpiarça, e a datação é de 500 mil de anos. Portanto, uma das peças feitas pelo homem mais antigas que até hoje apareceram na Europa. O homem em Portugal apareceu, é claro, isto depende muito do que a gente entenda por homem. Se entendermos por Homo erectus, quer dizer, aquele homídeo, aquela espécie de gorila que se pôs em pé, isso há 700 mil anos, que é o Homo erectus aqui na península. Se eu pensar no homem como eu, no homem que pensa, no homem que tem projetos, isso 40 mil anos. O Homo sapiens. O Homo sapiens não tem mais de 40 mil anos. Portanto, isto é ainda da época do Homo erectus, quando o homem mal se podia chamar homem, mas já construíam armas. Isto é um machado. Pegava-se por aqui e com isto é que se vibrava a pancada. Este longo período de 500 mil de anos está documentado aqui de muitas maneiras. Uma das épocas
é a dos lusitanos. Quando as legiões romanas chegaram ao território que agora é nacional, encontraram a viva resistência de um grupo de tribos que se situava sobretudo entre o Douro e o Tejo. Eram os lusitanos. Também havia lusitanos para baixo do Tejo, não havia para cima do Douro, mas é os lusitanos que Estrabão chama a mais forte das nações ibéricas. Bom, e é dos lusitanos que a gente sabe mais coisas. Não tanto pela sua importância, creio eu, mas porque os escritores romanos lhes dedicaram uma grande atenção. Os lusitanos travaram durante décadas uma guerra feroz contra os romanos, chegaram a exterminar uma legião romana e deram muito trabalho a se manter. E, portanto, os escritores romanos falaram deles, descrevem os seus costumes, dizem como comiam, como eram os seus deuses, qual era o seu território, quais eram os seus costumes, e tudo isso hoje faz parte da história dos lusitanos. Daí a grande importância que se dá aos lusitanos. Mas é claro que não eram só eles que ocupavam o território. O território a sul, muito a sul, por exemplo, era ocupado pelos túrdulos. Túrdulos ou turdetanos estão ligados com a civilização tartéssica. Mas antes disso quero-lhes mostrar, estão aqui dois chefes lusitanos atrás de mim, estão armados de espada, uma espada de ferro. O ferro é trazido pelos celtas, estes já são celtiberos. Os iberos eram o fundo da população. Vêm as golfadas de celtas desde o ano 1000 que os ensinam a manejar o ferro. O ferro é muito importante porque é um metal muito duro, permite um arado que rasga a terra muito mais fundo, uma arma que dá golpes muito mais certeiros e, enfim, o domínio do ferro só por si é uma civilização. Os lusitanos fazem parte da época do ferro inferior. É por isso, por causa dessa guerra que sabemos tanto sobre os lusitanos. Estes que vemos, creio que eram chefes, porque tinham os torques. O torque é aquela espécie de colorinho engomado, só que não é um colorinho, é um anel de ouro que torna o pescoço mais alto e, portanto, dá uma ideia de superioridade e de poder. Ainda hoje, as pessoas que se querem mostrar muito importantes costumam levantar o pescoço. Bom, os torques. Aqui no museu há uma bela coleção de torques. Atrás de mim está um torque, o maior que o museu tem, e que realmente é uma obra-prima, já de orivesaria. É enorme, é grande, e apareceu num castro. Bom, o estudo do torque é importante por isto. Quer dizer, no meio da comunidade havia alguém, um chefe, que podia usar insígnias para mandar nos outros e que, depois de morto, faziam uma estátua com as insígnias do poder. Isto é já um rudimento da ideia de Estado. A ideia de Estado só chega à Península realmente com os romanos. O Estado organizado, o Estado centralizado, como conjunto orgânico, só vem com os romanos. Mas esta ideia de haver um chefe da aldeia, um chefe com as suas insígnias, um chefe que é venerado antes e depois da morte, isto é já um princípio da ideia de Estado e da autoridade. Aí nas estantes mostram-se muitos torques mais pequenos. Naturalmente o torque vendia da possibilidade do cacho do ouro que tinham. Há muita peça de ouro dessa altura porque a península era extremamente rica em metais, particularmente no estanho, na prata, no ouro, no cobre, e isso impulsiona muito o desenvolvimento histórico das civilizações peninsulares. A partir ali do terceiro milénio antes de Cristo, começam a vir à península mercadores do Oriente, da Fenícia,
dos mares orientais que vêm aqui buscar o ouro, vêm buscar a prata, vêm buscar o estanho, sem o qual não podem fazer o cobre, e o cobre é realmente um metal essencial. É então que se esboçam as civilizações urbanas. A mais importante de todas é na foz do rio Guadalquivir, a civilização tartéssica. Sabemos que era uma civilização muito adiantada, sabemos que escreviam, tinham um alfabeto, simplesmente nós não sabemos ler esse alfabeto. Isto era no sul de Espanha, na região de Cádiz, Sevilha, Foz do Guadalquivir, mas isso irradiou para o nosso Algarve, onde apareceram muitas inscrições tartéssicas, e também para o Alentejo, onde têm aparecido algumas. Bom, façamos votos para que consigamos alguma vez decifrar o que eles nos quiseram dizer e que nós não conseguimos compreender. Desde o início da época dos metais, o metal mais procurado e mais precioso era o ouro. E o ouro porquê? O ouro é um metal mole, não serve para fazer uma faca, não serve para fazer um machado, é um metal mole que quase que se modela à mão. Simplesmente, o ouro não enferruja, o ouro não envelhece. É claro que, inicialmente, o ouro serve para ornamentos. Ornamenta o punho das espadas, ornamenta os colares das mulheres. Há aqui várias peças. O homem revolvia as entranhas da terra para encontrar ouro. Acaba por se transformar numa espécie de medida geral de todas as coisas. E entra-se então no ouro moeda. É o ouro moeda, que é com a moeda que se paga o rebanho, que se paga a arma, que se paga o resgate, que se paga... O valor geral é pago em ouro. E este endeusamento do ouro chegou praticamente até aos nossos dias. Como sabem, o ouro é o estalão comum nas operações comerciais. Uma grande parte do ouro pré-histórico português tem desaparecido. Tem desaparecido, derretido por ourives para fazerem peças novas. Bom, isso resulta do seguinte: o ouro está enterrado geralmente em túmulos, em jazidas. Os camponeses, ao fazerem uma cavadela, encontram a peça e pensam, se isto é de ouro, levam o ourives também ignorantemente compra o que não pode comprar, porque tudo quando aparece no subsolo é património nacional, não é de ninguém, é preciso entregar imediatamente às autoridades, fora disso é crime. Acho que é um conselho que bom que dou: se aparecer alguma peça antiga nas vossas lavradas, trazê-lo primeiro ao museu. Também foi muito o ouro que saiu daqui para Roma. Os romanos encontravam os filões de ouro, faziam minas e pediam lá turmas de escravos a escavar, que na sua maioria nunca mais de lá saíam. Mas assim eles resgataram uma grande parte do ouro que havia no subsolo português. Hoje, praticamente, esse ouro está esgotado ou está em condições tais que a sua exploração não é rentável. A parte mais bem documentada de todo o museu é, como não podia deixar de ser, a época romana. É que os romanos já escreviam, deixaram mensagens gravadas na pedra para todo sempre, milhares de mensagens. Ensinaram os nativos a escrever. Há muitas destas pedras recordam pessoas que nasceram na Espanha, não romanos. A maioria, mesmo dos nomes que aparecem inscritos, é de espanhóis.
é de lusitanos, não é de romanos. Os romanos foram sempre uma minoria. Mas sendo assim, como é possível que eles tenham em relativamente pouco tempo, porque, enfim, eles chegaram no século I antes de Cristo, vão-se embora no século IV, vão-se embora, é como quem diz, são vencidos no século IV, nunca foram muitos. Como é que eles conseguiram transformar tão completamente a cultura peninsular? A gente deixou de falar a língua que falava, agora falamos o latim. A nossa língua é o latim transformado, é o latim corrompido, mas, como diziam já os antigos, com pouca corrupção, creio que é latina. As nossas leis, nossos sistemas jurídicos, são inteiramente inspirados nos sistemas jurídicos romanos, na legislação justinianeia, nos códigos de Bizâncio. A nossa cultura, tudo, enfim, tudo nos vem dos romanos. Nós somos um povo novo e latino. Os italianos são um povo novo e latino, os espanhóis são um povo novo e latino, os franceses são um povo novo e latino, e conseguiu-se uma unidade cultural, uma pré-Europa que realmente só teve vantagens culturais. Como foi possível isso? Bom, porque o latim era a língua administrativa. As autoridades publicavam as ordens em latim. Depois era a língua castrense, era a língua das legiões, a língua dos centuriões para os seus soldados. Era a língua comum, porque a Lusitânia tinha muitas tribos, cada tribo falava a sua língua, e numa obra pública em que havia milhares de trabalhadores, uns do norte, outros do sul, outros da beira, havia só uma língua comum, na qual todos se podiam entender, o latim. E assim eles falaram latim. É claro, falámos latim com a nossa entoação. O nosso latim é diferente do latim dos espanhóis, do latim dos franceses. Claro, é a entoação própria, mas não há dúvida nenhuma de que absorvemos globalmente a civilização latina. Isso é um dos factos mais extraordinários da história da interpenetração de culturas. É um facto definitivo. Hoje não conseguimos sequer saber como é que nós chamaríamos ao Sol ou à Lua no tempo dos nossos bisavós lusitanos. Entre as esculturas mais notáveis que há aqui no museu, figura este Apolo. É realmente uma soberba escultura. Cortaram-lhe a cabeça, cortaram-lhe o sexo, cortaram-lhe os braços. Houve uma época, logo depois da civilização romana, em que se entendeu que estas estátuas de divindades pagãs eram pecaminosas e, portanto, era preciso destruir as estátuas. Chama-se isso, foi um movimento iconoclasta. Icono é imagem, clasta, partir. Iconoclasta, partir tudo. Bom, falo nisso porque ainda hoje há uma certa tendência para a iconoclastia, para pensar que é preciso deitar tudo abaixo para fazer de novo. Não é assim. A civilização é uma escada de muitos degraus e é preciso aproveitar os degraus de baixo para conseguir chegar aos degraus de cima. Nós temos ali um outro exemplo de iconoclastia bem mais curioso. Esta é uma estátua de Esculápio. Esculápio é a divindade romana da medicina. Bom, e muito tempo Esculápio andou em competição com o Mendovélico. O Mendovélico era o grande deus lusitano que curava as doenças todas. Havia uma grande fé nos poderes curativos do deus endovélico. Bom, mas os romanos acharam que os deuses lusitanos não prestavam para nada, puseram de parte o endovélico e passaram a acreditar no Esculápio. Cá está um Esculápio, mas alguém lhe quis partir a cara. Repara, a cara foi martelada de maneira que não se veem as expressões. Não sei se quem fez isto é um antigo
devoto de endovelico, que acreditava mais na medicina antiga que na moderna, ou se foi um moderno cristão que acreditava mais nos deuses do cristianismo que nas vãs imagens do paganismo. De qualquer maneira, é curioso que o Esculápio chegou até nós com a cara partida. O museu, além da sua exposição permanente, tem exposições temporárias. Neste caso, apresentam aqui a reconstituição de um forno cerâmico que está em Corroios, Concelho do Seixal. Foi com a colaboração da Câmara Municipal do Seixal e do Museu que foi possível reconstituir aqui com exatidão o que era um forno cerâmico. E as peças que lá se faziam estão ali. O que seriam as peças exatamente iguais às que lá estão, todas as peças terminam, como veem, em bico. Porquê? Porque eram para serem transportadas de barco e, portanto, eram encravadas em grandes tabuleiros com aberturas circulares, porque de outra maneira caíam. Bom, era disto que nós exportávamos para Roma o trigo, o azeite, o vinho, não sei se metais. Ainda hoje há milhares de peças destas, milhares de peças nos leitos do Sado e do Tejo, porque o que documenta essas relações tão estreitas que tivemos com Roma. Este museu mostra-nos não só quem fomos, mas também quem somos. O sangue que nos corre nas veias, pois é este. São os celtiberos, são os lusitanos, são os romanos, são depois deles os judeus, são os bárbaros, são os árabes. É uma mistura que faz que nós sejamos como somos, tolerantes, acreditando facilmente em qualquer verdade e com uma capacidade única de nos darmos com todo o mundo, nos cruzarmos com toda a gente. Os portugueses não são uma raça, são um povo generoso. Os portugueses são uma anti-raça.